Shalom Adonai, meus irmãos! Neste vídeo eu quero compartilhar com você mais um entendimento bíblico a respeito da profecia do leão da tribo de Judá. E desde já, eu já peço para você permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. Irmãos, nós vamos meditar sobre essa profecia do leão da tribo de Judá e nós vamos perceber que ela tem várias camadas de revelações. Então vamos começar a ler Gênesis capítulo 49, do 8 ao 12, onde vai tratar da bênção de Jacó sobre todos os seus filhos, os seus 12 filhos. E especificamente nós vamos tratar sobre a bênção de Judá, tá bom? Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Presta atenção, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Verso 10 é importante. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Irmão, Siló é aquele a quem pertence de direito. Então, este cetro não ia arredar de Judá, o bastão do comando, não ia arredar de Judá, pois a cidade e o território que Deus estabeleceu para fazer habitar o seu nome, e até surgir aquele a quem é de direito, ou seja, Siló. Aqui está falando do ungido. Então, continuando, o verso 11, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Então Jacó abençoou cada um dos seus filhos. E a bênção que caiu sobre Judá nos diz respeito àquele a quem é de direito, aquele a quem o cetro pertence de direito. Entenderam? Então, Siló significa aquele a quem pertence de direito. E é o que vai ter o bastão de comando de autoridade do reino. Tá bom? Nós vamos ler, então, mais outro contexto para a gente começar a entender a profecia. A gente vai ler Números 23, do 23 ao 24. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Verso 24. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Irmãos, este contexto aqui é aquele contexto de Balaque, rei dos Moabitas, alugou a Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar a Israel. E trazendo Balaão da Mesopotâmia para amaldiçoar a Israel, quando Deus tinha tirado eles do Egito, Balaão não pôde fazer não pôde proferir nenhuma maldição àquele a quem Deus abençoa. Então, neste contexto, Israel, prestes a desapossar as nações, ao qual eles teriam que se dirigir para a terra prometida, para a terra de Canaã. E foi representado o povo de Israel, toda aquela nação, toda aquela multidão de gente, como leão e como leoa, que não cessa de devorar a presa até que acabe toda com ela. Em Números 24, do verso 2 ao 10, nós vamos perceber que um rei, através de uma profecia, vai se levantar mais do que os outros. Diz assim: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus,
o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Verso 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas, águas que manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Aqui está falando que um rei procedente de Israel iria ser mais exaltado e mais elevado do que os outros. Mas isso num contexto futuro. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Isso aqui ia acontecer no tempo histórico, assim que eles começassem a desapossar as nações, e depois está servindo de uma parábola para o futuro. O verso 9. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Está vendo aqui, repetindo de novo o mesmo trecho do leão, fazendo a semelhança de um povo poderoso, como um leão e como leoa, que ninguém ousa despertar do seu sono, quando deita, quando ele cessa de destruir, de devorar. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Aqui também fez menção à bênção que Deus fez a Abraão, quando abençoou Abraão, dizendo: em ti serão benditos todas as famílias da terra. E benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Também falou a mesma coisa para Jacó. Isaac também proferiu essa mesma bênção para Jacó. Ao verso 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Até aqui, irmãos, a gente pode ver que o que Deus falou para Abraão, Isaac e Jacó, a todos que bendisserem e abençoarem eles seriam benditos da mesma forma. E aqui a gente vê que este rei, Balaque, queria amaldiçoar. Então, se eles queriam amaldiçoar Israel, ou seja, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles seriam amaldiçoados por Deus. Deus iria também prestar contas. Irmãos, o próximo contexto, ele é muito revelador também. Ele vai falar de uma estrela que iria proceder de Jacó. Ele é muito profundo porque também vai falar da segunda vinda de Cristo, que desta estrela que ia proceder de Jacó. Vai falar da segunda vinda de Cristo, vai falar também do milênio. Momentos antes de entrar para o milênio, Jesus tem que vir destruir e dizimar todas as nações ao redor de Israel. Então, nessa próxima leitura vai estar falando disso. Nós vamos ler Números 24, do verso 14 ao 19, que vai dizer assim: agora, eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Isso aqui é muito importante. Últimos dias. Se refere à maioria das profecias escatológicas. Esse termo últimos dias e tempo determinado do fim, ela é muito recorrente. Então, o verso 15. Balaão continuando a proferir a sua palavra. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. O verso 17 é muito importante. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Está vendo? Ele já está tendo visões aqui, que ele iria contemplar ele, mas ao longe, num tempo mais ao longe, num tempo determinado mais distante.
no dia do juízo que está falando aqui. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Lembra do cetro que ia estar na mão de Judá? Até que venha Siló, aquele a quem pertence de direito o domínio? Está falando aqui de novo, deste cetro que ferirá Moabe. E Moabe ali são os inimigos de longa data de Israel. E não só eles. Edom será uma possessão. Seir, seus inimigos, também será uma possessão. Mas Israel fará proezas. Verso 19. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Então, irmãos, foi mencionado aqui a profecia a respeito de uma estrela descendente de Jacó. E dessa estrela também iria subir um cetro que iria ferir as nações ao redor. Não se cumpriria aqui neste momento que Israel estava saindo do Egito e que iria desapossar as nações. Se fala de profecias dos últimos dias. Então essa profecia aqui do leão da tribo de Judá, ela tem várias camadas, porque aqui a gente pôde ver pela profecia de Balaão, mesmo que Balaão foi um falso profeta, nesse instante aqui Deus colocou a palavra na boca dele para ficar registrado. Esta profecia iria ficar registrado na história também dos outros povos, destes povos. Eles iriam também ficar conhecendo essa profecia da estrela que iria proceder de Jacó. Então Deus fez isso pensando, né? Porque ele queria que essa profecia ficasse registrada em alguns povos do Oriente. Nós vamos ler o verso 23 deste mesmo capítulo e vai nos direcionar exatamente para o sexto selo de Apocalipse, no capítulo 6. Eu vou ler o verso 23. Proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Nós vamos entender que no sexto selo é o momento que Jesus está vindo para a terra. E lá, o que acontece nesse capítulo de Apocalipse? Que os homens pedem para as montanhas e os montes cair sobre a cabeça deles próprios, para esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E o texto diz, quem poderá subsistir? Ou seja, subsistir é permanecer de pé. Olha a pergunta. Quem viverá quando Deus fizer isso? Nós vamos lá em Apocalipse 6 e vamos ler este contexto. Apocalipse 6, do 15 ao 17, vai dizer assim: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Verso 17 é o verso chave. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, quem é que pode permanecer de pé? Aqui, essa pergunta foi o Espírito Santo que fez a pergunta. Não foram os inimigos, os ímpios, que fizeram a pergunta. Quem fez a pergunta foi o Espírito Santo. E quem poderá permanecer de pé na vinda da ira do Cordeiro? E lá na profecia a gente viu que Balaão perguntou: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Ou seja, quando quando Cristo, em nome do Senhor, virá à terra mais uma vez, pela segunda vez, e pagará a cada um segundo as suas obras, antes de iniciar o milênio, porque ele irá reinar na terra. Tá vendo? Conforme essa profecia que foi dito lá tempos atrás por Balaão, e que Deus queria que ficasse registrado na história também de alguns povos do Oriente. Por isso que foi um homem, né? Esse Balaão, no começo ele era um profeta, mas depois ele amou o prêmio da injustiça. Deus já tinha sondado o coração dele e
viu que ele iria virar um falso profeta, ele iria amar o prêmio da justiça, ele ia amar o dinheiro, né? Porque ele iria armar ciladas para o povo de Israel cair um pouco mais para frente. Irmãos, tem mais 2 versos. Apocalipse 5, do 5 ao 6, vai tratar de momentos quando Jesus ele ascende aos céus, tá bom? E vai falar vai mostrar ele como o leão da tribo de Judá. Diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Até aqui. Aqui tem muitos detalhes, irmãos, mas eu não posso aprofundar em cada um deles. Se vocês quiserem saber quais são os 7 Espíritos do Senhor enviados por toda a terra, podem ler Isaías 11, que vai falar que o Espírito repousará sobre aquele que vai sair do tronco de Jessé, ou seja, Jessé, pai de Davi, e Davi até Cristo. Vai repousar sobre ele os 7 Espíritos do Senhor, que aqui são os olhos do Senhor. Então, irmãos, o estudo de hoje foi esse, e desde já eu já agradeço por vocês terem acompanhado o estudo até o final. E não deixem de se inscreverem no canal, de deixar o gostei e de compartilhar este vídeo nas redes sociais para que essa mensagem possa alcançar várias pessoas, vários irmãos, tá bom? Para a edificação do reino de Deus. Então, até o próximo estudo e Shalom!